A paz do Senhor para todos que estão ao alcance dessa mensagem pelo vídeo. A paz do Senhor a todos que estão aqui também. Que Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração nesta manhã. Eu quero ler 3 versículos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, que servirá como base da palavra que Deus tem para nós nesta manhã. 1 Pedro 5, versículos 5 a 7. Diz assim: do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Quero falar nesta manhã sobre a ansiedade que tanto nos atrapalha e sobre o reconhecimento, através da nossa humildade, o reconhecimento que Deus é um Deus que cuida de nós. Quantos aqui têm testemunhos de que Deus cuida de nós? Deus cuida de nós. Amém? Pai querido, nós te damos graças por essa porção da palavra lida. Senhor, que seja o Senhor agora, através do Espírito Santo, a falar conosco. Fala, Senhor, ensina-nos, transforma-nos, resgata-nos, Senhor, para que nós possamos te servir, para que nós possamos entender que muitas vezes nós não estamos tomando posse daquilo que podemos, por impedimento que nós mesmos colocamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? A palavra dessa manhã é uma palavra de alento, irmãos. Eu nunca ouvi tanta notícia ruim quanto eu tenho ouvido nos últimos dias. Seja por pessoas contando, seja por notícias que nós vemos na TV ou lemos nos jornais. Eu diria que, segundo a palavra de Deus, a maioria não é invenção, a maioria trata-se de coisas que estão acontecendo e vão piorar até o final dos tempos. Mas, com a mesma naturalidade com que nós enxergamos ou ouvimos essas notícias, e nos afeta, nós precisamos fazer por onde transformar isto em vitória nas nossas vidas. E é possível. Uma das coisas, nesse trecho que nós pedimos aqui, uma das coisas pedidas por Deus é que nos vistamos de humildade. E quando começa e fala no versículo 5, que os mais jovens devem ser submissos aos mais velhos, a impressão que está que ele vai chamar a atenção para a gente ser humilde, para a gente obedecer, mas ele continua dentro desse princípio. São conselhos e votos para bênçãos finais, bênçãos que vão acontecer na nossa vida durante o tempo que nós estivermos aqui até o final dos tempos. Que nós andemos em humildade uns para com os outros, nós vamos entender isso. E muitas vezes nós não somos humildes e não deixamos transparecer aquilo que estamos vivendo, e nos escondemos, e não permitimos, por causa da nossa falta de humildade, não permitimos que Deus haja na nossa vida através de um irmão, através de pessoas. Que sejamos submissos uns aos outros, ele diz isso aqui. E diz mais que Deus se opõe aos orgulhosos,
E o orgulho é algo muito presente na vida do ser humano. Mas ele disse que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E a humildade, segundo trata, na maioria das vezes, quando Deus fala em sermos humildes, Ele não está dizendo que, ou não está tentando dizer, porque Ele sabe que Ele é super acima de nós, Ele não está dizendo que você se rebaixe. Essa humildade aqui é em tom de reconhecimento. Reconheça. Reconheça que você não consegue. Em João capítulo 15, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Reconheça isso. Seja humilde. O apóstolo Paulo diz, eu sou forte quando eu reconheço que eu sou fraco. Reconheça. E muitas vezes essa falta de reconhecimento em algumas áreas da nossa vida, e nós vamos tratar aqui de 4 rapidamente, elas impedem que nós sejamos vitoriosos. Isso, e, além de impedir que sejamos vitoriosos, nos dá uma vida de peso, de sofrimento. O título da mensagem de hoje, nós colocamos aqui, lance fora todo o peso. A Bíblia fala também de lançar fora todo o medo. Mas eu quero falar sobre o peso. Imagine que nós estamos correndo uma corrida, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e às vezes estamos correndo essa corrida para alcançar o alvo, e estamos com um saco pesado de cimento, ou de alguma coisa assim, uma placa nas costas. E isso nos impede, isso nos atrapalha, isso nos faz desistir muitas vezes. Na pior das hipóteses, isso faz com que nós não alcancemos aquilo que está proposto para nós. Então, o aspecto primordial de vestir-se com humildade é nos submetermos à missão de Deus, aquilo que Deus quer fazer. Então, comece a imaginar que você e eu precisamos ser humildes para entender o que Deus quer fazer na nossa vida e aceitar o que Ele quer fazer na nossa vida. Então, esse é o aspecto primordial. Você entender que Deus tem algo para nós. Ele tem algo para todos nós e Ele tem algo individualmente. Ele tem um propósito para toda a sua igreja e Ele tem um propósito para cada indivíduo. E o seu, muitas vezes, é diferente do outro. Mas em todos os casos, você precisa reconhecer que há uma missão de Deus e que ela precisa ser cumprida segundo a sua vontade, o seu querer. Em humildade, irmãos, nós baseamos os nossos cálculos não nas nossas mãos, não nas nossas capacidades, mas na poderosa mão de Deus. Então, os cálculos que fazemos precisam ser feitos baseados na mão de Deus. Nós cremos em humildade na sua palavra, além do que diz a melhor lógica humana. Amém ou não, irmã Cleide? Não é isso? E foi o que ela disse para o médico. E quando eu fiz uma brincadeira, porque nós temos médicos aqui que eu sei que trabalham assim, eles antes oram e dizem, Senhor, agora eu não sei o que fazer. Isso é humildade. Com quanto o médico e com quanto o engenheiro, com quanto o advogado tem estudado e seja um bambambam naquele assunto, ele precisa reconhecer que ele não é nada se Deus não for com ele. E em terceiro lugar, em humildade, nós andamos pela fé e não dominados por nossos sentidos ou conhecimento natural. Isso tem estragado muitas caminhadas, tem obstaculado ou colocado obstáculos em muitas vidas, porque olham pelo aspecto natural, mas nós somos seres espirituais. Nós não somos uma pessoa aqui na igreja, na hora que estamos dando um testemunho, e agora lá no meu trabalho eu sou diferente, eu tenho que agir assim, porque tem um estatuto, tem isso, tem aquilo. Deus precisa ser ativado em todas as nossas decisões.
Para vivermos assim, nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Não algumas, irmãos, mas todas. Isso é peso. Isso é peso. Eu sei que aqui, a começar de mim, há muita gente que coloca a sua ansiedade, às vezes. Nós estamos treinando, eu estou treinando isso. Eu pedi ao Senhor mais 25 anos de prazo. E Ele disse, eu vou dar 25. Vocês podem dizer amém, irmãos? Amém. Para controlar a minha ansiedade. É peso, são pesos. A gente, no meu caso, como responsável pela direção da igreja, e antes eu era responsável por 4 pessoas. Eu, minha esposa e 2 filhas. Agora o Senhor acrescentou centenas de pessoas no rebanho. Então a ansiedade é muito grande quando você fica preocupado em não errar e em fazer a coisa certa. Mas isso é peso, porque Ele tem cuidado de nós. As nossas ansiedades são pesos e sobrecargas. É aquilo que é desnecessário na nossa vida e que atrapalha, conquanto você tenha muita fé. Você saiba que Deus vai fazer, mas se você tiver um peso desse na sua vida, atrapalha até nas suas orações. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que vai acontecer? Eu vos aliviarei. Ele promete aliviar. E eu quero compartilhar então a diferença entre o cuidado e a preocupação excessiva que nós chamamos de ansiedade. Temos que ter cuidado. Como não vamos cuidar de nós? Cuidar da nossa saúde, cuidar do que eu devo comer. Tem uns que não cuidam muito não, mas temos que cuidar. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos bens, preciso. Cuidar do nosso relacionamento. E eu quero falar nesta manhã sobre a diferença de o cuidado com a preocupação. E o que me preocupa é a preocupação. O que traz mais dificuldade para nós é nós entendermos essa linha que separa o seu cuidado que você deve ter, a parte sua, com a parte que não te pertence mais. Eu tenho um pastor amigo, e ele, de vez em quando, ele fala umas coisas, me ensina algumas coisas, apesar de ser mais novo do que eu, 2 anos, e ele diz assim, se eu tenho algo para fazer, que eu sei que eu vou realizar, eu não fico preocupado. Mas se eu tenho algo para fazer, que eu sei que eu não consigo fazer, eu também não vou ficar preocupado, porque eu não consigo fazer, não é minha parte. Então, Deus é que tem que fazer para mim. Mas é difícil, isso não é assim, eu falo agora, você sai fazendo ali. Isso é preciso treinar. Tudo na vida é treinamento. E na vida espiritual, muito mais. A primeira, preocupação e ansiedade. Obviamente que os cuidados, você sabe, eu tenho que cuidar. Mas eu vou agora vou focar na preocupação e na ansiedade. Primeira preocupação e ansiedade, primeiro peso que nós vamos tirar é o peso da nossa vida pessoal. Em Filipenses 4:6 diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Se o versículo terminasse aí, a gente não teria solução, mas a solução vem a seguir, ele diz, mas deixa Deus saber das suas necessidades. Conte para alguém. E muitas vezes nós temos contado para muitos alguém, mas um desses não é Deus. Deixa Deus saber das suas necessidades. Ele está dizendo assim, jogue fora o peso que você carrega de querer gerir a sua própria vida. Em outra parte ele diz, quem é que pode acrescentar alguns centímetros, algum côvado, alguns centímetros, algum tempo na sua vida? Quem pode acrescentar? Ninguém pode. E vocês estão olhando para mim e dizendo assim, pastor, mas o senhor está falando coisa que nós sabemos, e por que não fazemos? Porque nós não temos treinado,
nós não temos lançado. Note que o lançar não é Deus que lança, é você que lança sobre ele. Lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Jogue, tire o peso, primeiro da sua vida. Tenha cuidado com a sua vida, meu amado, minha amada. Cuidado. Atravesse a rua com cuidado. Coma as coisas que não te levem para um hospital tendo algum problema. Cuide de tomar as vitaminas que você precisa tomar. São cuidados. Mas tire o peso de gerir a sua vida. E muitas vezes nós falamos, a vida é minha, eu faço o que eu quero, a vida não é sua. E é por isso que você precisa ser humilde e entender que a sua vida não te pertence. Nem a vida daquele que não aceitou Jesus ainda, não pertence a ele. Mas se nós fomos comprados por um preço, seja humilde. Por isso que está tudo em cima de humildade. Tire o seu orgulho e diga, help. Socorro, Senhor. Nós temos muita facilidade de contar as nossas ansiedades da nossa vida, do nosso cuidado, do que estamos precisando, do que está nos faltando, para pessoas, para amigos. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de falar com Deus. Talvez porque não conheçamos o que Deus pode fazer. Nós ouvimos falar, mas não conhecemos. E quando não conhecemos, irmãos, nós falamos da boca para fora. Coloque-se em posição de humildade e reconheça o poder da mão de Deus. Então, cuide da sua vida, mas tire o peso de cuidar da sua vida. Tire o peso de toda a preocupação. Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que eu vou trabalhar? Será que eu não vou trabalhar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conquistar aquilo? Há muitas pessoas que estão com a vida completamente subutilizada. Ou seja, você usa a sua vida para conta do gasto. Mas você não é uma vida vibrante. Você não é uma vida abundante. A única pessoa que pode te dar vida abundante é Jesus. Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto, nós vamos caminhar um pouquinho mais, os irmãos vão ver que vai encorpar mais, vamos entender como nós temos pesos em nossas vidas. Então, tire o peso. Você não é capaz de dar um passo sequer, se Deus não for contigo. Eu te digo mais, você não é capaz de acordar. Você não é capaz de respirar. Seja humilde. É Deus quem te dá a respiração. Sejamos humildes. O pregador sempre fala para a plateia, né? Mas para mim também. Sejamos humildes. É Deus quem sopra nas nossas narinas. Você não pode nada, meu amado. Mas cuidado, para você não ir lá no chão agora. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu já sabia. Meus pais já me diziam lá atrás, a minha parentela já me dizia, eu não sou. Não é isto. Você não é nada sem Deus. Então você precisa ser humilde e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. O segundo peso, e esse peso é um pouco maior às vezes, porque envolve mais pessoas, é o peso com a sua família. Devemos cuidar e proteger a nossa família. Faça seguro de vida. Faça seguro de plano de saúde, mas tire o peso. Há coisas que você não pode resolver. Há coisas que você não pode resolver. É simples assim. Por mais que você estude, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha dedicação, há um momento que a sua mão não alcança. Há um momento que a sua sabedoria não dá, não alcança, você é falho. Nós somos impotentes. Humilhe-se na presença de Deus e Ele no tempo certo vai te exaltar.
E ninguém ama mais a sua família do que Deus, porque foi Ele que bolou a família. E nós somos a família de Deus. Seja humilde em admitir que quem cuida da sua família é Deus. Talvez esteja faltando em você um pouco mais de confiança em Deus, em mim, em nós, esteja faltando isso. É Deus quem cuida, é Deus quem protege. E quando Deus permite a você formar uma família, está dentro do contexto de Deus cuidar da sua família. Passa despercebido por alguns, talvez, o episódio riquíssimo do povo que saiu do Egito, e quando eles conseguem chegar através dos 12 espias, eles conseguem chegar na terra prometida e voltam de lá, 10 com notícias terríveis, falta de humildade. Que Deus é esse que te tira de lá, que faz tanto milagre para você chegar aqui, passando dentro de um mar aberto, que cuida de todos os detalhes, e agora vai deixar você morrer nas mãos do inimigo da terra que ele disse que te daria. Mas 2 jovens, Josué e Caleb, entenderam que dentro do escopo, dentro do contrato, embora eles fossem pais, maridos, Deus iria cuidar dos filhos e das esposas. Eu tenho certeza que a preocupação de muitos, aliás, já lá no Egito, Faraó quis colocar a preocupação na cabeça de Moisés. Disse: como é que vocês vão embora com crianças? Como é que vocês vão embora com... Isso é perigoso. Como é que vocês vão levar animais? Estão malucos, andando pelo deserto com animais, com tanta tralha. Sem querer, ele estava querendo dizer: que peso que vocês vão levar? Só que ele estava falando com outro sentido, sentido de reter no Egito aquilo que seria bênção para Deus. Mas Josué e Caleb entenderam que quando Deus disse: eu vou levar vocês, vocês entrarão na terra que eu estou prometendo e que já prometi, Josué e Caleb com certeza pensaram: essa mudança ele está levando meus filhos e a minha esposa, meu cachorro, meu camelo, meu cabrito. Não é assim? Às vezes uma empresa nos chama para mudar de estado, de país, e ele diz assim: eu cuido de tudo. E nós acreditamos, irmãos. Nós acreditamos. E cuidam mesmo. Temos um amigo quase parente nosso, que mudou-se recentemente a trabalho para os Estados Unidos. E a empresa cuidou de tudo. Levou até os cachorrinhos deles. Tinha um cachorrinho lá. Como levar o cachorrinho? Cuidou de tudo. E se Deus nos leva para alguma coisa, ou nos promete, se Ele tem uma missão, eu quero que você guarde isso como missão. Se Deus tem uma missão na sua vida, sacerdote, e se Ele quer que você nessa missão vá sozinho, você não tenha dúvida que Ele estará colocando anjos ao redor da sua casa. Muitas vezes eu saí em missão com a família toda, mas muitas vezes também saí sozinho, que não podia levar em lugares que Deus estava convidando e permitindo que eu fosse sozinho, mas Ele cuidou de todas as coisas. Nós precisamos ser humildes e entendermos que nós não cuidamos da nossa família. Quando nós tentamos super proteger a nossa família, nós estamos saindo da potente e poderosa mão de Deus. Pense no termo nada. 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 Você não pode fazer nada.
para proteger a sua família, a não ser os cuidados. Mas nós já convencionamos que o cuidado você precisa ter. Seja uma pessoa responsável, um pai, uma mãe responsável, não é? Eu estou falando de ansiedade, de superproteção, de peso. Tire o peso. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Ele me diz isso. Ele disse: não sofra mais. Não tem necessidade. Terceiro peso que nós precisamos tirar da nossa vida, e esse peso tem levado muitas pessoas para o buraco, é o peso dos nossos bens, das nossas propriedades. E aqui envolve dinheiro, envolve bens móveis, bens imóveis, bens que você quer conquistar. O medo da perda de alguma coisa material é um peso em nossas vidas. Sabe que eu tenho pensado, quantas pessoas já perderam, fizeram uma compra errada, perderam dinheiro, perderam na rua. E por que Deus permite que nós percamos algumas coisas se nós somos cuidados por Ele? E eu acabei descobrindo, Ele quer saber qual é a sua reação numa perda de bens. Deus quer saber como você está valorizando aquilo que você achava que é seu, mas que foi Ele que te deu. É verdade. Você já comprou um sapato e veio de fora, quando chegou o sapato era muito diferente, você pensava, e não dava para devolver, ou não valia a pena, ou então você experimentou uma semana e depois agora não dava mais tempo para voltar, e você viu, perdi o dinheiro. Quantos aqui já? Eu falei sapato, mas pode ser blusa, pode ser brinco, pode ser bolsa, pode ser um negócio para o carro. Nos últimos 3 meses, irmãos, eu dei tanta mancada. Ainda bem que não foi nada assim que não pudesse resolver, mas algumas eu perdi. Meu Deus, você compra alho e vem bugalho. E aí lá da China, como é que você devolve? Você não acha o chinês para falar com ele. Aí você perde. Como você encara isso? Perdi mais 10, perdi mais 20, perdi 50, meu Deus, perdi mais 100. Deus está de olho nisso, porque Ele é muito mais rico para te dar. Mas tem um versículo na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, que diz: mais Deus tem para nos dar do que o inimigo. O versículo não é o inimigo para tirar, não, mas a gente que acrescentou isso. Mais Deus tem para me dar do que o inimigo possa dar. Mais Deus tem dar. O medo do que pode nos suceder no futuro, vamos guardar o máximo que pudermos. Aí vem um presidente e congela tudo. E agora? Jesus fala de um moço que chegou e disse assim: olha, eu construí um celeiro enorme, plantei muito, deu muita colheita, e eu joguei nesse celeiro e disse para minha alma: alma, regala-te, usa e abusa. Sabe quanto esse dinheiro vai acabar? Nunca. Aí o Senhor Jesus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Qual é a tua missão? Qual é a missão que Deus colocou na sua vida? Preocupação com o nosso trabalho, que está aqui dentro disso daqui, de conquistas. Quantas vezes, amados, nós fomos tão exigentes em fazer o melhor? Não seja relapso no seu trabalho, não é isso, mas é o excesso de confiança. Eu fui diretor numa área na caderneta de poupança Delfim. Você que está me ouvindo, um dia desse teve uma irmã que trabalhou comigo lá em Vila Mariana, e ela falou: oxe, há quanto tempo. Então,
posso falar. Eu dava o meu sangue, irmãos. Eu acordava de madrugada, e eu não podia faltar, e eu chegava na hora, e eu era exigente com tudo. Reuniões em cima de reuniões, passava mal. Sabe o que aconteceu, irmãos? A empresa faliu. E tudo que eu fiz ficou para trás. Mas eu poderia fazer com todo o afinco. E não é isso que eu estou pregando, o contrário, não faça com afinco. Eu estou dizendo, olha, aquilo que você faz com peso nas costas, desculpe a redundância, é peso. Não vai te ajudar. Eu não posso mudar o mundo, mas Jesus pode. E nós, às vezes, estamos pedindo, dentro da nossa vida material, que Jesus faça milagres que Ele não quer fazer, porque vai estragar a nossa vida. Nós vamos nos perder. De vez em quando eu lembro, tem coisas que a gente nunca vai perder, né? Ah, pastor, o senhor já contou isso, mas tem gente que não ouviu, irmão, então tem que contar de novo. Um pastor que eu tive, há muitos anos atrás, eu era ainda jovem, ele falou que ele estava pastoreando uma igreja e que um irmão veio falar com ele, pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu estou fazendo de tudo, eu dou meu dízimo, eu dou oferta, eu estou no culto, não falto nada, estou aqui, estou dando um duro para comprar uma casa de praia e não consigo, tem alguma coisa errada. Eu conheço irmãos aqui que são lá, ó, mais ou menos, já tem duas, outro tem casa de praia e casa de campo. E ele diz assim, Deus não te dá, porque se Ele te der, você não vai vir mais à igreja de manhã quando tiver sol. Porque eu te conheço, meu irmão. E muitas vezes, nós temos sido fiéis a Deus porque não temos oportunidade de sermos infiéis. Você precisa ser fiel a Deus no seu dinheiro, no seu trabalho, ainda que haja oportunidade de você ser infiel. Quantos entenderam isso? Haja motivos, chances. Por último, irmãos, aliás, eu notei um negócio aqui interessante. Quando você falha na sua vida material, no seu trabalho, ou você perde o emprego, ou você não é promovido, quando você é decepcionado, ou nas suas propriedades, não vende bem, não sabe, não conseguiu, está trabalhando há 40 anos, não conseguiu comprar nada, e você acha que isso é um demérito. Vêm as acusações, primeiro as acusações internas, aquelas que você se faz. Eu sou inútil, meu irmão tem 3, eu não tenho nenhum, meu irmão tem 2 barcos, meu irmão tem um carro novo, eu não tenho, meu irmão... Então começam você se colocando para baixo. Mas vem também as externas, onde as pessoas entendem você como uma pessoa infrutífera. E normalmente isso começa dentro de casa. Se é o caso do marido, a mulher acha que ele é improdutivo, que ele não conseguiu, não sai disso. Você não faz mais nada para ganhar mais do que R$3.000 por mês, como se R$3.000 por mês faz a felicidade de muita gente aí, de várias famílias. E ele começa a enfrentar isto, vem as acusações. Você precisa tirar esse peso, porque se você está cumprindo a missão de Deus, Deus cuida de ti. E Ele vai te honrar. No devido tempo. Está aqui escrito. Sendo assim, versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo certo. Qual é o tempo? No tempo certo. E você não sabe, humilhe-se. Você não sabe, seja humilde. Você não sabe nada, eu não sei nada, nós não sabemos nada e achamos que sabemos. Por último, o peso da nossa convivência com pessoas. Isso é um peso tão grande que conheço pessoas que dizem, eu não quero conviver, não quero amizade, eu me basto a mim mesmo. Eu fui tão decepcionado tantas vezes, que eu não quero ter mais amizades. As pessoas são muito difíceis, eu não quero conversa.
Eu não quero me relacionar com mais ninguém. E você está indo contra o princípio de Deus, um dos princípios dele, da comunhão, da convivência. Muitas vezes a gente é injustiçado. Quem nunca foi injustiçado? Ao seu ver, ao seu modo de ver, mas foi. E carregamos um peso de querermos justiça, e muitos sofrem até morrer. Na hora da morte, mas eu me lembro no dia que eu fui injustiçado. Tá, quantos anos? 40 anos, 50 anos. Você está carregando esse miserável desse peso. Isso é colocado por Satanás, eu não tenho o menor medo de afirmar isso. Como é que Deus vai colocar esse peso na sua vida, irmão? Do que te fizeram. Humilhai-vos sob, debaixo da mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Quando não somos reconhecidos ou honrados, nós levamos peso de querermos reconhecimento. Irmãos, nada somos sem Deus. Como há pessoas que, quando não são honradas e reconhecidas por alguma coisa que fizeram, como eles levam um peso. Quando tropeçamos, precisamos de ajuda e não encontramos apoio, mas somente acusações. Isso é terrível. Somos bons até não errarmos. Quando erramos, somos péssimos, não valemos nada. Mas Jesus veio para quem erra. Ele não veio para ficar com esse errante toda a vida errando, mas ele veio para transformar. E nós temos que entender, principalmente se fazem parte da mesma família, faz parte do corpo. E eu não posso, por causa de um machucado no meu dedo do pé, cortar o pé ou cortar o dedo. Eu posso estar falando um absurdo, pastor, que absurdo, mas nós fazemos isso, irmão. E aí as pessoas ficam com peso e querendo, às vezes, vingança. Mas, às vezes, somos nós também que não no sentido de, não na posição de recebermos injustiça, nós causamos injustiça nas pessoas quando não reconhecemos o nosso irmão. Há muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer um irmão como seu professor, como seu líder, seu coordenador e até como seu pastor. Há dificuldade. Há pessoas que têm na cabeça algo, por que eu vou ouvir conselho? Por que eu vou me submeter àquela pessoa ali? Eu sou superior, eu tenho 12 cursos, eu falo 4 línguas, 5 línguas. Mas o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu seja bondoso, a ponto de entregar meus bens, entregar minha vida para ser queimada, mas se eu não tiver amor, E o que o Senhor está dizendo no início de tudo aqui, é que nós temos que respeitar uns aos outros e nos humilhar uns aos outros. Ao longo da minha carreira de cantor, eu encontrei muita gente que sabia muita coisa. Aliás, um outro lugar que todo mundo sabe tudo é no futebol. Você já reparou quantos técnicos nós temos no mundo? No Brasil, quantos técnicos? Como eles sabem mais? Os outros estudaram, estão treinando, ele nunca treinou, nunca deu um chute na bola, mas ele sabe mais. E na minha carreira, no meu ministério de cântico, de vez em quando eu encontrava um que dava um palpite, falava um negócio. Eu ia conversar e sabia que ele desafinava até para falar. Você já viu uma pessoa desafinando falando, Tiago? Já? Eu queria falar com você aqui nessa tarde, está tudo semitonado. E eu perguntava, no início eu perguntava, até que um professor, um dia falou comigo, um cantor já antigo, famoso, falou comigo, rapaz, se ele está dizendo, e você sabe que ele não conhece, não adianta você nem dar a réplica. Deixa ele falar porque ele não conhece.
Você imaginou uma pessoa que completamente leiga chegar para o doutor Perillo, doutora Tati, doutora Magna, médicos, e dizer assim, não é assim que faz. Qual é a sua profissão? Eu sou pedreiro. Bom, você sabe cortar parede, meu amigo, eu sei cortar barriga, é diferente. Você sabe, não. E como nós somos assim, às vezes, irmãos? Não nos submetemos, ou queremos ensinar aquilo que não sabemos. Por quê? Porque eu acho que é assim, eu gosto assim, eu prefiro assim. Mas o Senhor está dizendo, sejam humildes uns com os outros. Me lembro na Igreja Metodista Central de Niterói, onde eu fui membro, e eu tinha lá meus 21, 22 anos, e fui eleito como superintendente da escola dominical. Lá tem esse cargo, né? É a pessoa que controla, e nós aqui temos um cargo parecido que vai estar nos ajudando, a irmã Miriam Lepes, coordenando os professores, conversando. E eu tinha que nomear quem seriam os professores de classe. E eu cheguei em casa pensando, eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22, irmãos, e a senhora já tinha uns 50 anos. Eu não vou citar o nome dela aqui, para não... E eu cheguei em casa e falei, eu vou colocar aquela irmã como professora de uma das classes. E comentei com a minha mãe. Mãe, acho que eu vou colocar fulana. E ela disse assim, muito bem pensado, ela é uma irmã de Deus. Pode colocar que vai dar bem. E eu fui falar com ela. E ela disse, pastor, eu não sei falar direito. Você já está começando a mostrar que eu estou acertando. Eu não sei se as pessoas vão me respeitar. Eu falei assim, está conferindo. Ela era de uma cultura mínima. E na classe dela tinha pessoas a nível de doutor, a nível de... Irmãos, tem que ver o que Deus fez naquela classe. Com aquela irmã, com aqueles irmãos. Imagine se você muda para um lugar que não tem nenhuma igreja, só umazinha lá no finalzinho da cidade simples, e o pastor era um voluntário, que diz, nós vai, nós nós fomos, nós crê, e Deus diz, eu te quero aqui. E aí você vai e diz, pastor, eu que tenho que ser o pastor, porque eu tenho 3 cursos superiores. Conheço a Bíblia de capa a capa. A resposta deve ser, o diabo também conhece a Bíblia de capa a capa. E ele não é pastor. E muitas vezes nós temos dificuldade. Muitas vezes nós somos injustiçados, mas também muitas vezes não recebemos ajuda. Ou somos perseguidos e temos um peso. Esse peso é terrível. Nunca você resolverá isso. Quem resolve é Deus. Nunca. E a palavra final baseia-se num episódio que aconteceu na Bíblia, para mostrar o quanto Deus se importa com aqueles que cooperam e daqueles que respeitam o seu irmão, e que esse irmão que não foi respeitado não precisa fazer praticamente nada, porque Deus ao seu tempo o exaltará. Podemos até um dia esmiuçar esse tema, que ele é muito interessante. Mas trata-se da passagem do povo de Deus vindo pelo deserto. E Moisés estava lá acampado em Cádiz e pega os seus oficiais e vai adiante no reino, nas terras de Edom, e diz, nós precisamos passar por aí, porque o caminho é melhor, mas nós não vamos dar trabalho nenhum. Não vamos comer nada, não vamos pisar as suas plantações. Depois você leia, está em número, não abra agora, para você prestar atenção, aqui eu só vou fazer um resumo. Números 20, de 14 a 21, não precisa projetar, viu, Andressa, por favor. Não,
não vamos pisar as suas plantações, não vamos beber a sua água, e se por acaso precisarmos, nós vamos pagar por ela. E Edom respondeu assim: nem pensar. E se nós percebermos que vocês estão chegando perto, nós vamos guerrear contra vocês. Vamos partir para dentro. Pausa. Quem estava vindo era o povo de Israel, descendente de Jacó. E Edom, descendente de Esaú. Esses dois brigaram até cerca de 90 anos, eles tinham alguma coisa de se acertar, mas suas descendências continuaram com as pinimbas. E os edomitas tinham raiva dos israelitas. E disseram: por aqui vocês não passarem, nem tentem, se nós percebermos que vocês estão chegando por perto, nós vamos execrar vocês. E aí Israel teve que desviar o caminho, aí caiu na mão de uns outros povos. Os outros povos vieram guerrear com Israel. Os edomitas foram junto dos inimigos e ajudaram os inimigos a guerrear contra Israel. Irmãos, mas não só isso, a Bíblia diz que eles zombaram, porque Israel tinha caído, estava subjugado no Egito, e agora estava liberto, e Moisés disse isso: fala para eles que nós erramos, nós estamos em situação inferior, e eles estavam em situação superior. Eles moravam nos lugares bons, lugares altos, mas não só não ajudaram, como formaram fila com os inimigos e guerrearam contra o povo de Israel. O que Deus fez? Deus prometeu eliminar, com justiça e crueldade daquele que não gosta do que foi feito, eliminar todo o povo de Edom. O livro de Obadias é um capítulo só, se anote aí, Obadias. Em casa você lê o que Deus falou através do profeta Obadias, queria fazer com aquele povo, e fez. Exterminarei vocês, só porque vocês não ajudaram os seus irmãos. E ele dá mais detalhes, você vai ler ali, que é rico de coisas. Além disso, vocês debocharam do meu povo, seus irmãos. Além disso, vocês juntaram seus inimigos e vieram contra eles, contra o meu povo, contra os seus irmãos, e tiraram deles algumas coisas. Eu vou exterminar com vocês. E ele continua em Obadias. E lá nos últimos versículos ele diz: mas quanto a vocês, povo de Israel, eu vou exaltá-los. Farei vocês entrarem na terra prometida. Darei a vocês o melhor que eu prometi, e eu vou confirmar. E ele começa a fazer isso. Sendo assim, humilhai-vos. Eles foram humilhados, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo certo. Tire o peso que você tem de que alguém agiu contra você no passado. Tire o peso de que alguém puxou o teu tapete, podendo te ajudar, não te ajudou. Você está com esse peso há muito tempo, você tem uma vingança escondida dentro do teu coração, que você nem sabe que é vingança. Eu precisei de 100 reais, aquele irmão tinha 100 mil reais, e ele não me emprestou. Entenda que se Deus quisesse que Ele te desse os 100 reais, Ele ia te dar. Mas Deus quer te dar. Como é que você sobreviveu sem esses 100 reais? Quantos anos fazem isso? 30 anos. Esses 100 reais vieram de outra forma. Ou vieram até em forma de 200 ou de 300 reais. Mas não pela mão. Esse é um dos pesos de relacionamento que tem nos afastado do convívio da nossa igreja, da igreja, quando eu digo a nossa igreja, é a igreja de Cristo, da igreja de Cristo, tem nos afastado da comunhão social,
relacionamentos, nós temos ficado amargos por causa de uma coisa que talvez uma pessoa fez. É peso. Há algumas brechas que o diabo entra na nossa vida. E não adianta você falar, não vou deixar ele entrar. Se você tem isso, ele tem legalidade para entrar. E ele vai achar um momento certo, quando você acordar, ele está lá dentro. Uma delas é o adultério. Eu não estou dizendo que todo mundo que adulterou, que vai adulterar, ficará endemoniado. Mas a porta está aberta para ele. Tem tantas por aí que ele está escolhendo qual que entra primeiro. Mas ele, mais dia, menos dia, ele tem liberdade para entrar. E o segundo é a mágoa. Na nossa carreira ministerial, 30 e poucos anos, o que eu mais vi foi o diabo tomando posse de pessoas que tinham mágoa antes. O que eu mais vi. Eu não estou dizendo que é, estou dizendo o que eu mais vi. Entre um e outro. Pastor, então adulterar é menos problema? Você sabe que eu não disse isso, né, irmãos? Mas é fácil de entender. Porque a mágoa se opõe a Deus, que é amor. Por isso é que ele fala tanto em amor. Por isso que a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero encerrar essa palavra orando por pessoas que têm peso. Não precisa me dizer qual peso, se é individual, família, negócios ou social. Nós já passamos um pouquinho do tempo, mas vamos terminar tranquilamente para não atrapalhar nosso esforço. Mas eu quero dedicar aqui 5 minutinhos para orar. Vamos ficar de pé. E quanto tempo mais a gente demorar para abrir o coração, pior será. Então eu quero convidar, mas que venham correndo aqui para frente, todas as pessoas que ouviram essa mensagem e disseram, Deus falou que eu tenho um peso. Eu já identifiquei o meu peso. Você não precisa dizer aqui para mim, nem para ninguém aqui. A não ser que você queira dizer, mas não é necessário. Venha rápido, por favor, meu irmão. Peso. Eu pediria a vocês que depois que eu orasse, vocês cuidado para não voar. Porque vocês estão acostumados a andar assim, com um peso assim. Quando tirar o peso, vai fazer assim, ó.